Paz do Senhor, meus irmãos, este é o canal Voz Profética e eu quero dividir com vocês uma mensagem hoje que tem por base o livro de Samuel 17, do 4 ao 11 e depois o 16. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e o peso da couraça era de 5.000 siclos de bronze. Ele trazia glevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos seus servos. Porém, se vos ferir, então nós sereis servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me o homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o exército essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. A mensagem hoje tem a ver sobre fé. Da onde vem a tua fé? Da onde está alicerçada a sua fé? Eu vou fazer umas considerações sobre fé do livro de Hebreus, da Galeria dos Heróis da Fé, porque quando a gente fala de fé, principalmente desse livro de Samuel, ele tem muitas vertentes, é um livro muito rico. Então vamos focar só na fé. Aqui no livro de Hebreus, explica que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então você espera uma coisa que você não vê, você crê que vai acontecer, mas você não vê. Em Hebreus fala aqui alguns exemplos, mostra alguns exemplos, onde em Hebreus 11:3 fala que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado e foi feito de alguma coisa que não existia. Não existia nada e Deus criou. Não tem uma prova disso, é pela fé. Acreditamos que foi assim que aconteceu. Pela fé, no verso 5, a palavra fala que Enoque foi trasladado, foi retirado da terra e ele não viu a morte. Deus retirou uma pessoa que não tinha mais espaço para ele, era uma pessoa que andava com Deus e Deus o retirou da terra. Também fala aqui que pela fé, Noé foi divinamente inspirado a construir a arca. Ele foi avisado do que ia acontecer, Deus preveniu sobre o dilúvio e ele produziu a arca. Ele acreditou que aquela promessa que Deus ia destruir a humanidade aconteceria e realmente aconteceu. Outro exemplo é Abraão. A palavra fala que Abraão, no verso 8, ele foi atender um pedido de Deus e ele saiu para uma terra que ele não sabia onde é. Deus fez uma promessa e falou: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E não falou mais nada. E pela fé Abraão saiu, porque tinha uma promessa de ser pai de grandes nações. E o último aqui, nesse exemplo, é a mulher de Abraão, Sara. Diz que pela fé Sara concebeu. Ela não podia ter filhos, ela já era velha, ela não tinha mais o costume das mulheres e ela era estéril. E mesmo assim, pela fé, ela teve um filho. Vamos voltar para a mensagem aqui, sobre o texto de Samuel, onde fala sobre Davi e Golias. A palavra fala aqui que nesse momento da história, Saul ele é rejeitado por Deus. Ele não contava mais com a força do Espírito Santo nem o poder de Deus. E aqui, os filisteus eles começam a atacar Israel. Cada um estava de um lado. E aparece nessa história o melhor e o maior guerreiro filisteu, que era Golias. Golias chega perante o exército do rei Saul e ele o afronta por 40 dias. Por 80 vezes ele afronta de manhã e afronta de tarde. 40 dias, 40 vezes de manhã e 40 vezes à noite ele afronta Israel procurando alguém para lutar com ele. Golias falava: me dá o melhor guerreiro que vocês têm que eu luto com ele. Se você analisar o verso 11, você vê que o exército, só de ouvir Golias pronunciar essas palavras, só de afrontar, diz que eles temeram muito. Foi o versículo que nós lemos. Se você pegar o verso 24, que nós não lemos, mas você pode acompanhar aí, diz que quando ele aparecia, os soldados, vendo o tamanho do gigante, olhando para ele, eles fugiam diante dele e eles temiam muito. Eles tinham medo só de olhar para o gigante. Então, só de ouvir falar
ouvir a voz dele afrontando, vê-lo pessoalmente, os soldados tinham medo, ninguém tinha coragem de ir contra ele. E da mesma maneira, meus irmãos, acontece com a gente muitas vezes. A gente está sujeito a notícias que a gente ouve de todo lado. É na televisão, é na internet, são fofocas, pessoas falando sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, crise dali, doenças assolando o mundo, e às vezes a gente fica com medo. E não é bem assim que funciona. Estamos falando sobre fé. Confiança, irmãos, é a gente saber que Deus vai resolver. Confiança é saber que Deus ou faz tudo ou não faz nada. Deus não resolve as coisas pela metade. Com Deus é tudo ou nada. A palavra fala exatamente isso, que não tem pessoas em cima do muro. Ou você está com Deus ou está sem Deus. O próprio Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Então temos que confiar na palavra de Deus, independente do que a gente ouve, independente do que a gente vê. Davi aparece na história trazendo provisões para os irmãos, trazendo um agrado para os soldados. E aí ele ouve Golias falando com o exército, afrontando o exército. Olha na sua tela o verso 26. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará o homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi fica indignado com a afronta contra Deus. E os soldados falam assim, olha, Davi, ninguém tem coragem de enfrentar esse soldado. Mas o homem que enfrentar, e se alguém vencer, o rei vai dar 3 prêmios. O rei vai dar grandes riquezas, o rei vai dar a filha em casamento e a pessoa será livre de impostos. Né? Isso gera a premiação para quem vencesse o gigante. Tal era a dificuldade disso acontecer. Se você olhar, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Poderia ficar rico? Poderia, com muito esforço, muito trabalho, poderia ficar rico. Casar com a filha do rei? A palavra fala que Davi era bonito, era um rapaz delicado, mas era um pouco mais difícil casar com a filha do rei. Não era qualquer um. Mas se deixar a sua casa, o seu pai, a sua família livre de impostos, nunca poderia acontecer sozinho. Essas 3 coisas eram oferecidas a quem ganhasse de Golias. Golias, por sua vez, a palavra fala que era um guerreiro campeão desde jovem. Ele tinha quase 3 metros de altura. Ele tinha por volta de 250 quilos. Sua própria malha de bronze, que é aquela que protegia o peito, ela pesava 60 quilos. E a ponta da sua lança, somente a ponta, pesava 6 quilos. Mas Davi, ele não estava preocupado com isso. Ele não olhava para os problemas, para o tamanho de Golias, pelo que ele falava. Davi não estava preocupado com as más notícias, não estava preocupado se o avião ia cair, não estava preocupado se o vizinho é um feiticeiro, com o pessoal fofoqueiro falando mal dele, os irmãos que não acreditavam nele. Ele não estava preocupado com isso. Davi tinha sido ungido por Deus. Não tinha nenhum soldado do exército de Israel que tinha coragem de lutar com Golias. Saul, que era o rei, que tinha obrigação de fazer isso, muito menos. Aí Davi chega para Saul e ele fala simplesmente assim: meu rei, teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Saul responde: Davi, não dá para você lutar com esse homem. Ele é guerreiro desde a mocidade e você é um rapaz novo, é um rapaz jovem. Davi responde assim: eu posso ser novo, eu posso ser jovem, mas rei, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu vou acabar com o gigante, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Davi mostra que já tinha feito isso, Deus já era com ele antes, e ia acontecer da mesma maneira com Golias. Irmãos, quando o espírito está pronto, o corpo vale por 10. Quando o espírito está predisposto a fazer alguma coisa, o corpo vale por 10. Acompanha para mim aí na tela, do verso 41 ao 51. Verso 41 ao 51. Eu vou ler com vocês. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente seu escudeiro. Quando o filisteu olhou para Davi e o viu, desprezou-o, porque era pequeno, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo.
Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio, chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomando a espada dele e tirando-lhe a da bainha, o matou, decepando-a com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Neste momento, Golias despreza Davi. Golias despreza. Ele não conhecia quem era Davi, não sabia o que tinha acontecido com ele, não sabia que Samuel tinha ungido ele, não sabia que ele tinha vencido um leão, não sabia que ele tinha matado um urso para salvar uma ovelha. Se ele soubesse quem era, ele nunca ia lutar com ele, ele nunca ia enfrentar. Davi tinha uma promessa de Deus para ser rei de Israel. Ele precisava de alguém, de um trampolim. Estavam os dois exércitos lá. Todo Deus conhecia Davi, as pessoas de perto conheciam, mas ninguém sabia o potencial que ele tinha. E Deus usou Golias justamente para isso, para fazer Davi famoso. Golias amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Davi, no verso 45, 46 e 47, mostra para Golias o que ele ia fazer. Ele fala: olha, eu vou cortar tua cabeça, você não vai me vencer, e é isso que vai acontecer. Golias não entendeu a mensagem. Se ele tivesse entendido, ele não tinha ido. No verso 48, Davi, ele corre ao encontro do problema, ele vai para cima de Golias. No verso 49, ele pega uma pedra na sua bolsa, pega a funda, gira e atira. A pedra é cravada na testa dele. Ele cai de cara no chão, ele cai de cara. Davi, no verso 51, vai lá, pega a própria espada de Golias, passa no pescoço dele e decapita ele. Corta a cabeça dele. E todos os filisteus viram isso e falaram assim: olha, o nosso herói está morto, vamos embora daqui. Se esse homem venceu Golias, imagina os outros que são normais. Meus irmãos, a conclusão dessa pequena passagem aqui, que a gente pode até olhar com os olhos carnais, mas a gente tem que enxergar com os olhos espirituais. Davi mostrou que ele conhecia Deus, Davi mostrou que ele tinha experiências com Deus, Davi mostrou que ele dependia de Deus para fazer as suas coisas. O poder de Deus não tem limite quando você acredita, quando você obedece. É só crer, é só fé. Para finalizar, eu queria deixar Daniel 4,17, quando diz assim: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer e quando quer. E pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Eu queria agradecer a vocês, a paz do Senhor, acesse o canal, que Deus abençoe e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.